todos, irmãos, com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui juntos nessa tarde de sábado para podermos estudar essa série de lições tão importantes que tem a ver com como a gente vive, né? Ética cristã, na verdade, tem a ver em como a gente vive. E nós acabamos de ver ali a doutora Raquel falando sobre a doação de órgãos, né? Nos trouxe esclarecimentos bem interessantes. E agora nós vamos falar sobre sexualidade. Agradeço ao pastor Josias pelo convite, nosso amigo, obrigado por estarmos aí. Também cumprimentar nossos vários amigos aí, pastor João Germano, demais irmãos, né, doutora Raquel, grande alegria poder estar aqui com vocês. O tema da lição é ética cristã e sexualidade. E o texto áureo está lá em Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, irmãos, aqui vejam, o autor aos Hebreus santificando a sexualidade, né, e o leito sem mácula, porém colocando algumas regras também, né, porque os irmãos sabem que a sexualidade é uma das maiores forças que rege a raça humana, né? Todos os seres humanos, eles têm essa pulsão, digamos, né? pelo sexo, né? E a sexualidade, ela permeia todas as relações humanas, e é uma das maiores forças também, né? Que rege o ser humano. Então, essa força, ela quando sob controle, ela é fonte de prazer, de alegria, quando feito dentro dos parâmetros bíblicos, é fonte de alegria e prazer. Mas ela também é fonte de destruição e morte, quando não usado da maneira certa. E por isso o autor aos Hebreus aqui está dizendo que a prostituição e o adultério estarão sob o julgamento de Deus, né? Ou seja, quem se mete com prostituição e com adultério, com certeza vão colher frutos amargos na sua vida, né? É isso que o autor aos Hebreus está querendo dizer aqui. No entanto, ele santifica o matrimônio, né, e a sexualidade sem mácula. E a verdade prática diz o quê? A sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos por Deus. Estou aqui com o microfone aqui, vamos ver se não vai cair aqui. Ok. Então, né, como já falamos, é um presente, é uma celebração e um prazer, mas ele tem os seus parâmetros que não podem ser usados com libertinagem, né? A leitura bíblica em classe eu não vou fazer, né? Os irmãos como professores vão ler o texto bíblico e fazer as suas considerações em cima do texto, né? A única coisa que eu quero aqui dar um destaque para esse texto bíblico, que está em 1 Coríntios 7, 1 a 16, é que Paulo aqui está ordenando que nem o homem e nem a mulher, elas deixem, ele ou ela deixem de prestar qualquer assistência sexual, tanto ao esposo quanto à esposa, né? Ou seja, Paulo aqui está desaconselhando aos casados a privação do sexo, a não ser por consentimento mútuo, né? A não ser que haja uma combinação entre ambos, de que por um determinado tempo eles não vão praticar o sexo, mas assim mesmo ele aconselha que não seja por muito tempo, né, para que isso não cause problemas a um dos cônjuges.
Uma outra coisa muito interessante que está presente nesse texto aqui de Paulo, de 1 Coríntios 7, é que Paulo, ele trata com muita igualdade a sexualidade entre o homem e a mulher. Ele trata com muita igualdade, né, o tratamento sexual e físico que tanto do homem para a mulher, quanto a mulher para com o homem. É uma coisa muito interessante, porque Paulo vivia num contexto, né, aquela época. Hoje ainda alguns contextos nossos da sociedade de hoje são machistas, né, mas naquela época o machismo era uma coisa muito mais forte do que é hoje, né? Os homens eram dono de 100 camelos, 200 ovelhas, 50 bois e 2 esposas, ou 3, né? Ou seja, a esposa nada mais era do que mais um dos bens que o homem tinha, porque uma sociedade extremamente machista. Porém, vejam que atenção o texto bíblico dá para a igualdade entre os gêneros, né? Paulo está aqui tratando no mesmo nível tanto o homem quanto a mulher. Isso é muito interessante, levando em conta o contexto no qual Paulo está. Isso mostra que o Evangelho, ele traz libertação, né? No sentido de que agora tanto o homem quanto a mulher têm igualdade nessas questões de sexualidade, né? E aí o primeiro tópico da nossa lição vai dizer sobre a sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas, né? Eu acho que foi. Uhum. Conceitos e perspectivas bíblicas. E aí o autor, ele dá aqui uma conceituação, né, para o que é sexo, né? Então, sexo tem a ver com aquilo que é definido pelos gametas, né, que um é macho e outro é fêmea, e a sexualidade, ela é muito mais abrangente que o sexo. Enquanto o sexo, ele se restringe à cópula em si, a sexualidade é algo muito mais abrangente, que tem a ver com o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie, né? E aí o autor da lição também dá um destaque muito interessante, lá de Gênesis 1:27, que diz que Deus criou macho e fêmea, ou seja, o sexo, ele é uma boa criação, ou a sexualidade é uma boa criação da parte de Deus, né? Assim como Deus criou as outras coisas boas que os seres humanos têm, da mesma forma o sexo e a sexualidade são boas criações de Deus, fazem parte daquilo que, quando Deus cria todas as coisas, ele diz que ficou bom. Agora, quando imediatamente após Deus ter criado a família, né, o homem e a mulher, Deus não diz que ficou bom, Deus diz que ficou muito bom, né? Logo, o sexo e a sexualidade também fazem parte dessa fala, quando Deus disse que aquilo que ele fez ficou muito bom, e é muito bom mesmo, né? Graças a Deus. Então, Deus ter criado macho e fêmea
a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus diz que Deus criou o homem e a mulher macho e fêmea também tem a ver com a semelhança de Deus, com a imagem de Deus. Mas alguém pode perguntar, mas como assim? Então, quer dizer que Deus faz sexo? Não, Deus não faz sexo, mas sexo é a união de dois seres numa comunhão mais íntima possível entre dois seres humanos. E a sexualidade, ou seja, essa junção íntima de dois seres, a tal ponto de a Bíblia dizer que o sexo torna dois em um, ou seja, é a forma mais íntima de dois seres humanos, um homem e uma mulher, lógico, né? De dois seres estarem juntos, ou é a maior intimidade que um ser humano, que dois seres humanos conseguem alcançar juntos, é comparável, né? Não é que Deus faz sexo como eu já disse, óbvio que não, mas essa intimidade que surge a partir da união sexual só é comparável a essa união perfeita que a Trindade tem. Então, por isso que a sexualidade também faz parte da imagem de Deus em nós, não imagem física, né? Porque, como eu já disse, Deus não tem sexo. Então, não é a imagem física, mas é a imagem da intimidade. Então, quando um homem e uma mulher fazem sexo, é o máximo de intimidade que eles conseguem chegar, somente ultrapassado pela intimidade que existe entre a Trindade, né? Então, é nesse aspecto que o sexo, né, Deus criou macho e fêmea, é também criado a imagem e semelhança de Deus, né? Então, aqui, irmãos, vejam bem, eu vou estar repetindo para deixar claro. Não é que Deus é um ser sexuado e não é que Deus faz sexo, né? É que a intimidade ocasionada pelo ato sexual só é ultrapassado pela intimidade de um outro jeito, de uma outra maneira, claro, que existe entre a Trindade, né? Que é a união perfeita de três seres, né? E que se tornam um. Lá são três em um, né? Aqui entre nós seres humanos são dois em um, né? Então, né, já falei, ao máximo de intimidade que dois seres conseguem, e também é um mistério comparável a Cristo e a igreja, né? Paulo está dizendo lá em Efésios 5, de que ele diz que entre um homem e uma mulher existe um grande mistério, né, de unidade, que só é comparável à unidade que existe entre Cristo e a igreja. Por isso, irmãos, a fidelidade conjugal é única e unicamente a uma pessoa. A fidelidade conjugal é única, por quê? Porque eu só posso ter esse nível de intimidade com alguém na minha vida que eu seja leal e fiel, né? Então é somente uma pessoa, por isso que é uma coisa única, uma coisa muito especial eu denotar fidelidade e lealdade a uma pessoa só na minha vida, com a qual eu consigo chegar nesse nível de intimidade, e ao mesmo tempo unicamente, óbvio, a uma pessoa, né? Eu preciso, nesse nível de intimidade, me ater apenas a uma pessoa durante a minha vida. Claro, obviamente que
em caso de viuvez, né? Então, claro, abre-se uma exceção. Mas para nós entendermos como nós desenvolvemos e compreendemos a sexualidade hoje, irmãos, eu quero deixar isso aí disponível para os irmãos. Não sei se depois os irmãos me dão o seu WhatsApp ou o e-mail, eu posso estar enviando para vocês. Então, a gente precisa compreender por que nós entendemos o sexo hoje e a sexualidade de um determinado jeito, né? Isso vem sendo construído ao longo da história humana, né? Desde o homem das cavernas, né? Mas o jeito cristão de pensar em sexo, ele foi muito marcado por uma pessoa, por um grande teólogo da igreja, que os irmãos já ouviram, que foi Agostinho, né? Durante aproximadamente 1500, 1600 anos, Agostinho, se eu não me engano, nasceu no ano de 387, né? E o pensamento dele permeou toda a história da igreja. Todos os grandes teólogos da igreja, eles tiveram uma forte ideia daquilo que Agostinho dizia que era certo e errado. Então, por exemplo, o Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, né? Grandes homens de Deus da história foram imensamente influenciados pelo pensamento de Agostinho, né? Então, Agostinho pensou muitas coisas boas, bastante, mas Agostinho, né, e muitas das coisas que nós professamos ainda hoje, né, vem lá de um pensador chamado Agostinho, né, há muitos anos atrás, mas o pensamento dele permeou toda a história da igreja. Então era um homem muito santo, muito inteligente, mas ele teve um problema sério. O problema dele foi com a sexualidade. Então ele viveu uma vida muito promíscua durante a juventude dele, né? Depois ele se converteu e aí ele teve contato com os gnósticos, com os essênios, com o maniqueísmo e com alguns filósofos gregos, especialmente os estoicos, cujo pensamento desses grupos era um pensamento contrário ao sexo, né? Eram pessoas que diziam que o sexo era uma coisa para seres humanos inferiores, né? Os seres humanos mais iluminados, como os gnósticos, eles não praticavam sexo, né? Somente os de uma casta mais inferior. Então, Agostinho, né, ele se converte de uma maneira muito radical e ele começa a entender que a sexualidade era uma coisa ruim e impura, né? Então ele manda embora a amante dele, que ele tinha uma amante, manda ela embora. Ela era muito apaixonada por ele, né? Ela sofreu até o fim da vida por causa disso, e ele radicaliza em relação ao sexo, né? Ele não pratica mais sexo, e ele leva isso para os escritos da igreja, né? Dizendo que a sexualidade era pecado quando feito apenas de maneira prazerosa. A sexualidade só era permitida
dentro do casamento quando feito para procriação. Então vejam, irmãos, que o pensamento da Igreja Católica, ainda em boa medida hoje, ainda reflete isso, né? De que sexo somente poderia ser feito para procriação. Todos os que fizessem, e assim mesmo estavam em pecado, mas um pecado menor do que o sexo feito apenas por prazer, né? Então vejam uma ideia muito errônea daquilo que é o sexo, né? E uma frase que Agostinho disse em relação a isso foi que: tu me convertestes de tal modo que não mais procurei esposa, nem qualquer outro desejo mundano. Ou seja, ele comparou a celebração da sexualidade entre homem ou mulher a um desejo mundano, ou seja, desejo de homem para com mulher ou de mulher para com homem eram desejos pecaminosos, né? E ele também inventou um dogma da igreja que diz o seguinte: o pecado é transmitido da criança pelos pais através do prazer sexual. Então, eu vejo, irmãos, como essas ideias de Agostinho tiveram força, né? A tal ponto de ainda hoje, por exemplo, faz pouco tempo atrás, um irmão veio para mim e me perguntou: pastor Clayton, é pecado fazer sexo no dia da ceia, né? Ou seja, existem muitas dúvidas na cabeça dos crentes. Isso vem da onde? Desse querido aí chamado Agostinho, que não quis mais saber de mulher. Cara triste, né? Nossa. Então, muitas dessas ideias erradas que existem sobre sexo são uma herança desse grande pai da igreja, que teve pensamentos muito bons, mas que também criou uma série de problemas, né? E isso, irmãos, essa ideia de Agostinho, ela acabou gerando muito sofrimento, né? Especialmente para as mulheres, muito preconceito, muito machismo e muito feminismo, né? Por que machismo? Porque durante toda a história, né, sempre foram os homens que sentiram mais prazer, que puderam se satisfazer mais no sexo, né? E agora a história recente nos mostra que as coisas estão se invertendo, né? Que o feminismo está em alguns locais da sociedade, está tomando lugar, e aí se diz o contrário: não são os homens que têm que sentir prazer sempre, são as mulheres agora que têm que sentir prazer sempre. Em vez de a gente olhar para esse texto de Paulo, né, ou a sociedade, né, olhar para esse texto de Paulo de 1 Coríntios 7, que a gente leu, que promove o equilíbrio, né, nem machismo e nem feminismo. Notem, irmãos, que eu estou usando a palavra feminismo, né, porque existe um problema de conceituação entre feminismo e feminismo. O feminismo é o antônimo de masculinismo, e feminismo é o antônimo de machismo, né? Então, tanto o machismo vai dizer que todos os direitos, prerrogativas e poder estão nas mãos dos homens, e o feminismo vai dizer todas as prerrogativas, poder e direitos estão na mão das mulheres, né? Então é o extremo oposto um do outro, né? E essa ideia, irmãos, de Agostinho, né, vejam bem, ela veio trazendo consequências na história. Por exemplo, na idade medieval, as mulheres eram praticamente um mal encarnado na terra, né? E aí
implantou-se lá por volta do ano 1460, por aí, a Inquisição, né? Especialmente a espanhola, que foi a mais terrível de todas. E aí o que acontecia? Bastava que um homem achasse uma mulher bonita, que ela seria acusada de bruxa. Ou seja, toda a atração, né, que é natural até entre um homem e uma mulher, né? Uma mulher, por exemplo, aliás, um homem achar uma mulher bela, isso era porque a mulher estava enfeitiçada e era uma bruxa, né? Isso era suficiente para uma mulher ser levada à morte. Por quê? Porque esse machismo, né, ele começou a refletir de tal forma sobre a sociedade, que a mulher, em vez de ser vista como um ser criado por Deus igual ao homem, ela começou a ser vista como aquela que incitava os homens ao pecado. Em vez de se olhar para o coração do ser humano, que é inclinado ao pecado, tanto o homem quanto a mulher, começou a se achar que apenas as mulheres é que levavam os homens ao pecado, né? E aí as mulheres, então, que eram belas, eram acusadas de bruxas. Então a mulher não podia ser bela, ela tinha que ser feia, né? ela tinha que se vestir mal, ela tinha que andar suja, para nenhum homem achar ela bonita. Durante o período colonial no Brasil, os portugueses católicos, né, diziam que as negras e as índias eram mulheres sem honra e por isso livres para fazer sexo sempre que algum homem tivesse vontade, né? Isso são consequências da ideia de Agostinho, né? E consequentemente também do machismo, né? A mulher do século XIX, pelo menos em terras brasileiras, não tinha poder algum sobre o próprio corpo e não podia de forma nenhuma recusar as obrigações com o marido no leito conjugal. Estupros domésticos eram comuns, ou seja, a mulher nunca podia ter o direito de dizer: eu estou com dor de cabeça, né? Não existia. Se o homem quisesse fazer sexo com a mulher, ela tinha que estar pronta para esse momento do homem, né? Então, cintos de castidades, talvez era só acho que agora deu. Cintos de castidade adotados para os homens controlarem as mulheres durante sua ausência e pelas próprias mulheres para evitar serem estupradas nos locais de trabalho, né? Mulheres estupradas eram impossibilitadas de casar e viravam prostitutas. As meninas da era vitoriana, em especial as das famílias mais puritanas, vestiam uma camisola durante o banho e ao trocar de roupa tinham de manter os olhos fechados para não contemplar os próprios corpos, né? Tudo consequência, né, dessa sexualidade distorcida, né? Volta ali, pastor. Aí, para frente agora. Isso. Weber, né, que foi um escritor importante, ele afirma que a ética protestante, né, e aqui nós vemos agora o pensamento de Agostinho tomando forma dentro do próprio movimento protestante. Ele afirma que o individualismo, o trabalho, a honra, a consciência de pecado, o acúmulo sem gastos e a repressão da energia sexual era para ser usada na produção e no trabalho, né? E essa ideia ainda que permeia a sociedade nossa até hoje, né?
porque o sexo é o grande inimigo do trabalho. A pessoa que faz muito sexo, a ideia por trás disso é a seguinte: a pessoa que faz muito sexo não tem força para o trabalho, né? E a ideia do sexo somente para procriação. Passam lá? Isso. E o pecado por excelência passa a ser o quê? Todos os pecados relacionados ao sexo, né? Diante de Deus não tem tamanho de pecado. Claro que alguns pecados têm consequências mais graves, né? E o adultério é um deles, óbvio, né? Traz consequências trágicas. Mas essa ideia de Agostinho fez com que se considerasse o pecado mais grave que a humanidade poderia ter eram os pecados relacionados ao sexo, né? Cria-se a ideia de que sexo é vergonhoso e pecaminoso, a partir dessa ideia de Agostinho, né? E aí a grande influência da Igreja Católica e seu domínio sobre as mentes, o controle do confessionário, tudo isso gerando muita culpa e medo, né? Então vejam como essas ideias vieram atravessando séculos e séculos e prejudicam ainda hoje a maneira como alguns crentes pensam sobre sexo. Então isso, irmãos, essa ideia de pensar sexo entre o casal que é crente, que é casado certinho, né, que faz as coisas dentro do casamento, pensar nisso como pecado, né, ou como vergonhoso, ou não sentir-se bem porque fez sexo durante no dia que tinha culto de ceia e coisa desse tipo, né? Eu conheci um irmão que ele radicalizou tanto o sexo que ele criou uma camisola para ele e para ela, né? Ele pediu que a esposa fizesse uma camisola para ele e para ela, com um buraco na frente, que era para eles fazerem sexo, para um não ver o corpo do outro. Isso é o que? Isso é consequência dessa ideia que Agostinho vem trazendo lá de trás, né? Então, irmãos, a gente pode usar essa escola dominical desse domingo agora, né, daquele que vai falar sobre sexo, para libertar muitos dos nossos irmãos, né, que pode ser que trazem alguma ideia errônea sobre sexo, né, e fazer os irmãos celebrarem com muita alegria, né, esse presente que Deus deu para nós, que faz parte da sua boa criação, de quando Deus nos criou macho e fêmea, né, e a gente poder instruir os nossos irmãos de que isso é uma grande bênção da parte de Deus para as nossas vidas. A repressão, né, do sexo durante todo esse tempo causou uma represa que estourou em nossos dias com o hedonismo e a libertinagem como uma grande tara coletiva, né? Então, os irmãos veem aí que hoje se prega que tudo é livre, tudo é solto, tudo é possível, homossexualismo e tantas outras coisas, né? Coisas assim que são inomináveis até, vieram a estourar nos nossos dias, porque como se fosse uma grande represa, né, de repressão da sexualidade durante séculos e séculos, e que agora, de repente, justo na geração nossa, né, veio a estourar, né? E como a gente reage diante dessas coisas todas. E aí a gente consegue viver hoje uma época de repressão e de perversão ao mesmo tempo, né? Por quê de repressão? Porque nós ainda temos gente que pensa no sexo como um grande mal, né? Desde que feito entre o casal.
Mas ao mesmo tempo tem gente que não estabelece mais nenhum limite para sexo, né? Por exemplo, hoje em dia já se usa até mesmo um termo pansexualismo, ou seja, eu posso fazer sexo, eu não, né? Essa pessoa que pensa assim, né? Pode fazer sexo com quem quiser, como quiser, quantas vezes quiser, do jeito que for, com objetos, com animais, com seres humanos, de que jeito for. Ou seja, é uma época de extrema perversão, né? E nós, como Igreja de Cristo, precisamos ter respostas, fazer frente a esse tipo de coisas também, né? Então, nós temos que promover esse equilíbrio do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Por isso esse texto ele precisa ser muito enfatizado na nossa escola bíblica, né, do dia 20 de maio, porque esse texto ele promove o equilíbrio, né? Ele vai dizer que existe liberdade de celebração dentro do matrimônio, mas que pode também haver perversões às quais a igreja precisa fazer frente. A igreja, em alguns aspectos do pensamento, continua confinada nas ideias católicas de sexualidade, né? Pode passar lá. E aí nós vamos para o item número 2 da lição, o propósito do sexo segundo as Escrituras, né? E o autor da lição, ele vai colocar como multiplicação da espécie humana e também como satisfação e prazer conjugal, né? E aí ele cita também Provérbios 5, 18 e 19, que diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ele cita também Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher que amas. E ele também nos chama para o correto uso do nosso corpo, né, respeitando a liberdade cristã, mas também os limites que a Bíblia nos coloca na condenação de relações incestuosas, que é entre irmãos, né, entre pais e filhos, o coito com animais, que é chamado de bestialismo, o adultério e a homossexualidade, né, que não podem, que são os limites extrapolados, né, ao prazer sexual. Então, irmão, sexo não tem a ver com genitália apenas, né? Não tem a ver apenas com a genitália do homem e da mulher, né? Porque isso empobrece muito a sexualidade, né? Sexo apenas genital, ele leva à banalização do sexo, né? Então, a sexualidade é muito mais abrangente, né? O que é a sexualidade, então? Pode passar lá. Tem a ver com corpo, alma e espírito, né? Quando faz-se sexo, não se faz apenas com o corpo, né? Nós estamos, quando faz-se sexo, se faz também com a alma, se faz com a vontade, com os sentimentos, com os pensamentos, com poesia, com celebração, né? Por isso é bom tratar muito bem um ao outro, né? Especialmente, por exemplo, nós homens que somos mais brutos, né? Mais ogro, né? Aprender a ser mais carinhoso com a esposa, não só durante o ato sexual, mas na vida como um todo, tratar bem as nossas esposas, elogiar as nossas esposas, tomar um bom café juntos, dar uma flor, né? Porque isso tudo faz parte da celebração do sexo
e da sexualidade entre o casal, né? E a sexualidade também é uma completude entre o macho e a fêmea, ou entre o homem e a mulher, né? Porque nós não somos completos sem a esposa, e a esposa não é completa sem o eu, né? Então é nessa dimensão de intimidade que os dois se completam. Por isso que a Bíblia diz que deve se deixar pai e mãe, né? E isso tem a ver com romper laços com os pais, e também tem a ver com cultivar um laço entre os cônjuges muito mais forte do que nós temos com nossos próprios filhos, porque os nossos filhos, eles vão embora um dia, né? Todos nós vamos ficar com nossos filhos em média 20 anos apenas, depois eles não serão mais nossos. E o que a gente fez com a sexualidade durante esse tempo em que a gente devotou tanta atenção aos nossos filhos? Por isso, a relação maior, ou a maior demonstração de amor e de carinho, sempre deve ser para com os cônjuges, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher, porque os filhos um dia se vão e vai ficar os dois veinhos dentro de casa, né? E se a gente cultivou uma sexualidade e uma intencionalidade e de fato deixou pai e mãe no sentido de se tornar uma só carne com o esposo e a esposa, quando os filhos forem embora, isso se torna muito mais fácil, né? Não vai dar tanto aquela sensação de ninho vazio, né? Por isso a sexualidade, a parceria e o amor maior para com a esposa e o esposo vão dar conta desse momento, né? Não é apenas ali, depois os irmãos leem ali, né? Mas nós temos um livro na Bíblia, irmãos, todinho dedicado à celebração da sexualidade humana, né? E veja que ali não é apenas sexo, ali é sexualidade mesmo, né? Um curtindo o outro, celebrando o outro, o corpo, a beleza, o andar, o chegar, o ir embora, o sair, né? Ou seja, tudo isso está sendo celebrado no livro de Cantares. Sexualidade e espiritualidade não se excluem, não se excluem. Teve um aluno nosso na Refidim que uma vez fez a seguinte pergunta ao professor: professor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E na hora que o casal está fazendo sexo, aonde que esse anjo fica? Né? Aí o professor pensou, respondeu: olha, o anjo, nessa hora, o anjo senta em cima do guarda-roupa e fica torcendo para que vocês dois consigam fazer a coisa certa, né? Eu acho que foi uma resposta boa, né? Por quê? Porque sexualidade e espiritualidade não se excluem, né? Eu não deixo de ser mais espiritual porque eu estou fazendo sexo com a minha esposa. Não, muito pelo contrário. A sexualidade está dentro da minha espiritualidade. Por quê? Porque a minha sexualidade celebra a maior intimidade, como eu já disse, que dois seres conseguem ter. Isso honra a Deus. Por quê? Se a maior intimidade que existe em todo o universo é de três seres em Deus, dois seres humanos que celebram a máxima intimidade entre eles glorifica a Deus. Então, espiritualidade e sexualidade tem tudo a ver uma coisa com a outra.
A sexualidade é a satisfação da ânsia mais profunda do ser humano por plenitude da vida e da felicidade. Mas como a experiência do sexo é limitada quanto ao tempo de duração, precisa-se direcionar esta ânsia em direção à única realidade que pode preencher completamente o desejo ardente por êxtase, que é Deus, né? Porque a prática do sexo leva o ser humano ao êxtase, né? E a única comunhão que o ser humano pode ter que supera o próprio sexo é o êxtase da intimidade com Deus, né? Pode passar? E aí nós vamos para o tópico 3, como o casamento como limite ético para o sexo, né? O mundo pós-moderno incluiu o sexo em seu consumismo desenfreado, né? Como se fosse possível praticar sexo como se seres humanos fossem máquinas, né? As propagandas mostram isso, né? As facilidades e os abusos que tudo isso traz. A pornografia torna o sexo e a pessoa como objetos de consumo, né? É outra característica de uma extrema perversão que a sociedade nossa vive, é a pornografia, acessível hoje em dia em qualquer canto, qualquer lugar. Qualquer pessoa que não tem o mínimo de domínio próprio tem acesso a isso, né? Isso cada vez mais objetifica mais o ser humano e cada vez mais tira essa verdadeira sexualidade do ser humano que foi criada por Deus, de promover intimidade, porque a pornografia, ela rouba completamente a intimidade de dois seres, né? Porque ela projeta o perfeito, e a sexualidade humana normal, ela celebra também as imperfeições, né? Porque Deus nos fez assim. Não é somente a mulher que provoca o sexo ilícito, mas sim o coração do ser humano que se inclina à ilicitude, né? Então, não é uma mulher que faz um homem pecar, né? Aqui estamos falando de adultério, lógico. Não é uma mulher necessariamente que faz o homem pecar, é a maldade no coração do homem, né? É o desejo de deslize que está no coração do homem também que faz que ele então corra atrás de adultério. E notem que isso tira o foco, né? Às vezes a nossa mentalidade machista pode nos fazer pensar que o problema está na mulher. O problema não está na mulher em si, o problema está no coração do homem e da mulher que é inclinado ao adultério. Okay? Então, dentro do limite do casamento, existe liberdade em tudo, mas precisa haver fidelidade, né? Não pode haver adultério, precisa haver fidelidade, lealdade a uma pessoa. A sexualidade exige também respeito pelo outro, né? Aquilo que o outro não quer, não se faz, porque precisa haver, dentro dessa celebração divina, dentro da imagem de Deus, dentro do homem e da mulher, precisa haver respeito por essa imagem de Deus de um para com o outro. Precisa haver dignidade, ou seja, a prática da sexualidade entre o homem e a mulher precisa fazer com que o outro se sinta mais gente, ele se sinta uma pessoa melhor e não pior, né? Isso tem a ver com a dignidade humana. E o eros, ele precisa estar sempre subordinado ao ágape, né? Eros são todas aquelas coisas que extrapolam ao domínio humano, né? O eros não tem limites. Agora, o amor ágape, ele impõe limites ao eros. Por isso, o eros precisa estar subordinado ao ágape. Da mesma forma como o eros é muito volúvel,
né? O Eros vem e vai, né? Às vezes existe uma atração bastante forte pelo esposo, pela esposa, mas algumas vezes essa atração também se vai, mas aí o Eros se vai, mas aí não é o Eros que manda mais, aí é o ágape que toma conta, porque o ágape, ele dá conta de amar mesmo às vezes quando o Eros não dá conta de amar. Então, o limite da sexualidade é imposto pelo ágape, pelo amor ágape, e não pelo amor erótico. O amor erótico também faz parte da sexualidade humana, mas ele não define definitivamente o relacionamento entre um homem e uma mulher. Quem define o relacionamento de verdade é o amor ágape, porque o amor ágape dá conta de todas as coisas que o amor eros não dá conta. E aí existe uma tênue linha de separação entre admiração e lascívia, né? Isso também é um problema que Agostinho traz para nós, né? Porque muita gente pensa assim: se eu achar uma outra mulher bonita, eu estou em pecado. Depende. Se apenas houve admiração, isso não é pecado, porque Deus nos deu a capacidade de admirar tudo aquilo que é belo, né? Nós admiramos a natureza, nós admiramos uma igreja bela como essa, e podemos também admirar uma mulher que é bela. Agora, quando essa admiração se transforma em desejo, que a Bíblia chama de lascívia, aí está errado, né? Então, isso também pode ser posto para os irmãos na escola dominical, né? Porque eu sei que muita gente tem dúvida quanto a isso, né? Óbvio que existe uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra. Aí tem gente que prefere nem olhar. Ok, ótimo, mas a gente precisa também entender a diferença entre admiração e lascívia. Ok, ali estão as referências, né? Não sei se alguns irmãos têm alguma dúvida, pergunta. Eu não sou nenhum especialista em sexo, mas a gente se esforça. Ok? Podemos então orar, pastor José? Coloque-se de pé, por gentileza. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta exposição da tua palavra. Eu peço a tua bênção sobre os irmãos que vão ministrar essa lição lá nas suas igrejas, que o Senhor esteja presente com cada um deles, lhes dando sabedoria e graça para expor todos esses assuntos que foram tratados aqui hoje, especialmente os que estão na lição de 1 Coríntios capítulo 7, com muita clareza, com muita fidelidade à tua palavra, e que sejam escolas dominicais abençoadas e abençoadoras. Assim, em nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém e amém.